Fala moçada, nessa aula nós falaremos aí um pouquinho sobre formulários. A parte de formulários, turma, é uma das partes mais interessantes e potentes aí do Google Planilhas. Com eles você consegue fazer pesquisas para monografias, relacionar dados dos seus usuários, né? Então pegar dados sobre características dos seus funcionários, então você manda um formulário para preenchimento. Assim você consegue colher dados dos seus usuários e filtrar esses dados. Existem duas formas de você estar criando um formulário. Você pode vir aqui na raiz do seu Google Drive, vir em novo e vir aqui em formulário do Google. Ou caso você já tenha uma planilha, então vou abrir, por exemplo, essa planilha aqui, que a gente trabalhou na última aula. E dentro dessa planilha, se você quiser que os dados do seu formulário venham, já sejam inseridos aqui em uma aba dessa planilha já existente, você pode vir aqui em ferramentas, criar um formulário. Então aqui eu vou criar um formulário. Repare que quando você cria o formulário, aparece para você essa tela aqui. Então vamos supor que você queira, um exemplo bem simples, você queria saber dos seus funcionários quem gostaria de participar da festa de fim de ano da empresa. Então aqui no título você poderia colocar aqui, ó, quem gostaria de participar da festa de fim de ano da empresa. Então esse é o título do meu formulário, eu quero saber quais pessoas querem participar da festa de fim de ano. E aqui, turma, começam os dados que você quer escolher. Então, o primeiro dado que a gente pode pegar aqui seria o nome da pessoa. Então, o nome dela aqui, vou colocar aqui como uma resposta curta, o nome, então vai vir um textinho simples. Aqui embaixo, você tem a opção de duplicar, caso sejam dados semelhantes. Então, por exemplo, se for um outro dado semelhante aqui, você pode apenas duplicar essa parte aqui. Você tem a opção de excluir. E você tem a opção aqui de deixar esse dado obrigatório. O nome, no caso, é um dado obrigatório. Então, no caso do nome, é apenas esse dado aqui. Vamos adicionar. Então, aqui no caso, eu tenho a opção de adicionar uma outra pergunta, importar perguntas, adicionar título e descrição, colocar uma imagem, um vídeo ou adicionar uma seção. Quando você adiciona uma seção, por exemplo, repare que ele abre outra aba aqui para mim. Ó. Vamos continuar aqui, daqui a pouco eu falo mais sobre sessões. Vou clicar aqui novamente na minha primeira sessão. Então aqui eu cliquei na minha pergunta, vou adicionar uma outra pergunta. Por exemplo, o e-mail. Então aqui eu tenho o e-mail, vou colocar ele com uma resposta curta mesmo. Então está aqui a resposta curta e vou colocar ele como obrigatório. Vamos supor que eu inseri aqui o e-mail, só que eu quisesse que o e-mail fosse o primeiro dado do meu formulário. Repare aqui em cima, ó, eu consigo alterar a posição dos meus dados. Então agora o e-mail vai ser o primeiro dado que será colhido do meu usuário. E vamos supor aqui que depois do nome, eu também queira pegar aqui o CPF. Então, o CPF aqui também é uma resposta curta. E aqui, turma, se vocês vierem aqui, ó, repare quando eu coloquei o CPF, ele já colocou automático aqui para mim. Uma validação desses dados. Então, aqui, ó, por exemplo, ele já pegou que é um número. Tá vendo? Ó, um número. Aqui você pode colocar se é maior ou menor. E aqui você coloca um número, porque quando o seu usuário, para evitar que ele digite aqui, por exemplo, um texto. Então aqui eu vou colocar ela como obrigatória. E eu vou colocar um último dado aqui, que vai ser, por exemplo, a cidade da loja que esse usuário está preenchendo. Aqui, se você clicar, você vai ter várias opções. Então você pode colocar, por exemplo, uma caixa de seleção, uma lista suspensa. Vou colocar aqui uma lista suspensa e vamos colocar aqui, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos supor, né, essas três cidades aqui. Então tem essas três cidades aqui, elas vão vir numa lista suspensa. Aqui também eu posso ter a opção, por exemplo, o gênero da pessoa. Coloquei o gênero e aí sim eu posso colocar uma múltipla escolha, porque ela só vai poder escolher um gênero. Então aqui, ó, vou colocar aqui masculino, feminino e outros. Então aqui eu tenho esses gêneros aqui. Posso colocar também a opção de caixa de seleção. Então aqui a caixa de seleção, quando você tem várias opções para o usuário. Então você vai colocar aqui quem você levará na festa de fim de ano. Então você pode colocar aqui filhos, dar um enter, esposa, pais. Então a caixa de seleção são quando a pessoa pode escolher várias opções. Então pode ser que ela leve só o filho, ou ele leve o filho e a esposa, ou leve o filho, a esposa e os pais. Então são várias opções que ele tem. Da mesma forma que eu tenho esse daqui, ele ainda vai ter as opções aqui de data, horário, grade, né, upload de arquivos, daqui depois vocês explorem.
Aqui na seção, turma, o que acontece? Isso daqui é quando você quer, porque quando você coloca um formulário, quando seu formulário é muito grande, se você deixar ele todo numa página, o usuário pode ficar meio desanimado de preencher. Por isso que existe o recurso da seção, para que você divida seu formulário em seções com poucas perguntas. Assim não fica tão cansativo. Então, se aqui, por exemplo, você pegou os dados pessoais dele, aqui você poderia colocar outros dados, por exemplo, veículo. Qual veículo que você levará? Então, vou adicionar aqui uma pergunta. Qual veículo você levará? E aqui eu vou colocar um parágrafo. Opção de parágrafo, quando é uma resposta maior, eu vou colocar ela como obrigatória também. Então aqui você tem um veículo, qual veículo você levará. Então isso aqui é um formulário bem simples para o usuário preencher. Aqui em cima, turma, eu também vou clicar aqui em visualizar, eu já consigo visualizar o meu formulário, ó, como que ele está ficando, a cidade, as opções, as caixas de resposta, né? Aqui tudo certinho. Consigo visualizar o meu formulário. Aqui também eu consigo personalizar o tema. Aqui eu posso colocar a cor, né? Então eu mudo a cor de fundo aqui do meu tema. E eu posso colocar também, escolher uma imagem. Então aqui eu vou em escolher imagem. Ele já vai vir com algumas imagens pré-prontas aqui. Então eu posso escolher, por exemplo, essa e selecionar. Ele já vai alterar aqui para mim, tá vendo? Ou eu vou remover ela aqui, vou escolher uma imagem e fazer o upload dessa imagem. Então vou selecionar uma foto aqui que eu peguei. Seleciono ela aqui. Tá aqui a minha imagem, ó. Posso até cortar ela aqui da forma que eu quiser. Seleciono e tá aqui a minha imagem, ó. Caso eu queira puxar aqui o tema mais para perto dessa imagem, que ela é mais roxa aqui, lilás, né? Eu coloco aqui, ó, o meu formulário todo vai seguir também o padrão dessa imagem aqui. Aqui no meu formulário ainda, fecha essa parte. Aqui você clicando nessa engrenagem aqui, você ainda vai ter a opção de colocar algumas opções aqui. Por exemplo, limitar a uma resposta. Você pode deixar que o seu usuário edite após o envio. Então vamos supor que ele envie o formulário, depois perceba que tem enviado algum dado errado, ele pode refazer o formulário e editar algum dado que ele colocou errado. Vamos supor que ele tenha colocado o nome dele errado. Ele vai poder voltar no seu formulário e editar os dados. Aqui também eu posso coletar automaticamente o endereço de e-mail. Então a pessoa logada no Gmail, eu já coleto o endereço de e-mail dela. Ver gráficos e respostas de texto. Apresentação, mostrar a barra de progresso. Então se você colocar aqui mostrar a barra de progresso, ele vai mostrar a barra de progresso ali, eu vou demonstrar daqui a pouco. Você também pode embaralhar a ordem das perguntas, então para que não fique certinho do jeito que você montou, igual aqui tem e-mail, nome, CPF, ele vai embaralhar isso tudo aqui para a gente. E aqui mostrar o link para enviar a outra pessoa, para você poder compartilhar. Testes também, você pode criar testes e alguns dados aqui. Então vou salvar, vou visualizar, vou clicar aqui para visualizar. Então repare que já está com a minha foto, meu tema, todas as minhas perguntas e aqui a barra de progresso está aqui, página 1 de 2. Vamos fazer um teste aqui, vou criar um e-mail aqui, thsites@hotmail.com, Thiago, um CPF aqui qualquer, vou colocar aqui de Belo Horizonte, gênero masculino, vou levar o filho e a esposa. Próximo. Aqui repare que eu mudei de seção, é justamente aquilo que eu falei, a seção do formulário, para que ele não fique muito cansativo em uma folha só. O veículo que eu vou levar vai ser um Chevrolet e eu vou enviar esse formulário. Enviei o formulário, turma. Vou voltar aqui agora na minha API e repare que aqui já atualizou para mim uma resposta. Aqui já vai vir todos os dados da resposta, da resposta do meu formulário. Inclusive ele já gera o gráfico, cidade, gênero, quem você levará, qual veículo você levará. E aqui, se você ver esse iconezinho aqui, você clicar nele, você vai poder ver as respostas no Planilhas. Então, clicando aqui, repare aqui que ele já gerou aqui para a minha planilha. E gerou dentro dessa aba, dentro dessa planilha My API aqui que eu criei. Repare aqui, respostas aos formulários 1. Então tá aqui a data que ele preencheu, o nome, o e-mail, o CPF, a cidade, o gênero, quem você levará, qual veículo você levará. Veja como é interessante isso. Eu vou preencher aqui com outra conta só para vocês verem. Então, aqui
eu vou ter a opção aqui, ó, nesse botão de enviar, eu vou ter algumas opções. Eu posso enviar por e-mail, então aqui eu coloco os e-mails das pessoas da minha empresa. Eu posso simplesmente repassar o link, então copiando esse link aqui e acessando aqui, ó, eu acesso o link do meu formulário. E eu posso também incorporar isso a um site. Vamos ver como que incorpora isso? Vou abrir aqui meu bloco de notas. Vou criar aqui um HTML bem simples. E aqui dentro do meu body eu vou colar esse código aqui, ó, iframe, tal. Vou salvar isso daqui como na minha área de trabalho aqui mesmo, index.html, né, que é o formato de site. E aqui na minha index.html, vocês vão ver aqui, ó, vou abrir ela aqui com o Google Chrome. E repare aqui, turma, se eu tivesse um site, por exemplo, eu consigo colocar o formulário diretamente no meu site, ó. Então eu não estou mais naquela página do Google. Eu estou aqui no meu site de exemplo aqui. Então para isso que serve o incorporar. Você incorpora no seu próprio site. Então incorporar você incorpora no seu próprio site. Então depois que você finaliza o seu formulário, você tem essas três opções para estar disponibilizando o formulário para o seu usuário. Vou pegar aqui o link. Vou copiar esse link aqui. Eu estou na conta desse e-mail aqui, do Mzinho. E agora eu vou entrar aqui na conta do Web Design Info. Vou jogar aqui o link. Acessei o formulário. Vou preencher aqui, ó, com outros dados. Vou colocar aqui, por exemplo, Fábio. CPF do Fábio. Ele é de São Paulo. Vou colocar aqui, ó, Carla. Ela é do sexo feminino e ela vai levar os pais. Do próximo aqui, e ela vai levar um carro da Fiat. Envio o formulário, a resposta foi enviada. Vou voltar na outra conta aqui, ó, que está no meu outro navegador. Repare que já está com duas respostas. Aqui na minha planilha já atualizou aqui para mim, ó, os dados, né? Então já tem os dois dados aqui. E aqui também eu tenho acesso aos gráficos, ó. Já dividiu aqui esses dados, os gráficos. Então vocês vejam que o recurso do formulário ele é bem interativo e fornece ao usuário, para os seus usuários, a oportunidade dele interagir com você enviando os dados necessários que você precisa. Seja para uma monografia, para os dados da sua empresa ou para qualquer tipo de situação em que você precise colher dados dos seus formulários. Um último detalhe que eu queria passar aqui para vocês, turma, ainda nessa parte de formulários, é o seguinte. Você vê aqui em formulário, você vai ver aqui que você consegue editar o formulário, enviar o formulário, ir para o formulário, né, que seria a visualização do formulário, incorporar o formulário a uma página web, que é aquela parte de incorporação que eu já expliquei lá, exibir o resumo das respostas, desvincular um formulário. E aqui ao lado, se você vier aqui em ferramentas, vier em regras de notificação, vocês vão ver aqui, ó, que ele tem uma regra de notificação, onde você pode colocar aqui, ó, que se um usuário enviou um formulário, você receber por e-mail imediatamente ou um relatório no dia. Eu sempre gosto de colocar imediatamente para a gente ter o controle das respostas que estão chegando. Vou salvar aqui. Então aqui, ó, se o formulário for enviado, então enviar um e-mail. Concluído. Vou fazer um novo teste aqui, ó. Vou enviar outra resposta aqui. Já atualizou aqui para mim o último dado. E no e-mail aqui, se eu abrir aqui o Gmail, vocês vão ver aqui, ó, que no meu e-mail eu recebi aqui, ó, o nome da minha planilha foi editado recentemente. Então toda vez que algum usuário enviar um formulário, eu vou receber uma notificação no meu e-mail. E aqui, se você clicar, ele vai destacar aqui para mim qual que foi o que foi alterado lá no meu formulário. Então aqui, ó, foi o último dado que foi enviado, fica em azul. Então é bastante interessante você adicionar essa regra de notificação para que você, por exemplo, não esqueça ou para que você seja sempre lembrado que seus usuários estão respondendo os seus formulários, tá? Então aqui é uma dica interessante também você adicionar uma regra de notificação para estar recebendo os dados no seu e-mail sempre que um usuário enviar um formulário. Então testem os formulários, é um recurso bastante interessante do Google. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.